Boa noite. Então, nós vamos continuar aqui a partir da página 24, o mal-estar da civilização. Então, eu vou dar início. Até agora, nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou muita coisa que já não fosse conhecida. E se lhe dermos prosseguimento, perguntando por que é tão difícil para os homens serem felizes, a perspectiva de aprender algo novo também não parece grande. Já demos a resposta ao indicar as três fontes de onde vem o nosso sofrer: a prepotência da natureza, a fragilidade do nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. No tocante às duas primeiras, nosso julgamento não tem por que hesitar. Ele nos obriga ao reconhecimento dessas fontes do sofrer e à rendição ao inevitável. Nunca dominaremos completamente a natureza, e nosso organismo, ele mesmo parte dessa natureza, será sempre uma construção transitória, limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito paralisante. Pelo contrário, ele mostra a nossa atividade, a direção que deve tomar. Se não podemos abolir todo o sofrer, podemos abolir parte dele e mitigar outra parte. Uma experiência milenar nos convenceu disso. Temos outra atitude para com a terceira fonte de sofrimento, que é a social. Esta não queremos admitir, não podemos compreender, porque as instituições, por nós mesmos criadas, não trariam bem-estar e proteção para todos nós. Contudo, se lembrarmos como fracassamos justamente nessa parte da prevenção do sofrimento, nasce a suspeita de que aí se esconderia um quê da natureza indomável, desta vez, da nossa própria constituição psíquica. Começando a nos ocupar dessa possibilidade, deparamos com uma afirmação tão espantosa que é preciso nos determos nela. Ela diz que boa parte da culpa por nossa miséria vem do que é chamado de nossa civilização. Seríamos bem mais felizes se abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas. A asserção me parece espantosa porque é fato estabelecido, como quer que se defina o conceito de civilização, que tudo aquilo que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização. Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à civilização? Acho que uma profunda, duradoura insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas ocasiões históricas, formou-se uma condenação. Acredito reconhecer a última e a penúltima dessas ocasiões. Não sou erudito o bastante para seguir o seu encadeamento muito longe na história da humanidade. Um fator assim, hostil à civilização, já deveria estar presente na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs. Estava ligado à depreciação da vida terrena, efetuada pela doutrina cristã. A penúltima ocasião se deu quando, no esteio das viagens de descobrimento, estabelecemos contato com tribos e povos primitivos. Devido à observação insuficiente e à compreensão equivocada de seus usos e costumes, eles pareceram aos europeus levar uma vida simples, feliz e de parcas necessidades, inatingível para os visitantes culturalmente superiores. A experiência posterior corrigiu vários julgamentos dessa ordem. Em muitos casos, se atribuíra erradamente a ausência de complicadas exigências culturais, uma maior facilidade no viver, que realmente se devia à generosidade da natureza e à comodidade
na satisfação das grandes necessidades. A última ocasião nos é bem familiar. Surgiu ao tomarmos conhecimento do mecanismo das neuroses, que ameaçam minar o pouco de felicidade que tem o homem civilizado. Descobriu-se que o homem se torna neurótico porque pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe, em prol de seus ideais culturais. E concluiu-se, então, que, se estas exigências fossem abolidas ou bem atenuadas, isto significaria um retorno a possibilidades de felicidade. Um outro fator de decepção junta-se a estes. Nas últimas gerações, a humanidade fez progressos extraordinários nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o domínio sobre a natureza, de um modo antes inimaginável. Os pormenores desses progressos são conhecidos, não é mister enumerá-los. Os homens estão orgulhosos dessas realizações e têm direito a isso, mas eles parecem haver notado que esta recém-adquirida disposição de espaço e de tempo, esta submissão das forças naturais, concretização de um anseio milenar, não elevou o grau de satisfação prazerosa que esperam da vida, não os fez se sentirem mais felizes. Dessa constatação, deveríamos concluir apenas que o poder sobre a natureza não é a condição única da felicidade humana, assim como não é o único objetivo dos esforços culturais, e não que os progressos da técnica não tenham valor nenhum para a economia da nossa felicidade. Podemos objetar, não é um positivo ganho de prazer, um inequívoco aumento na sensação de felicidade. Se sou capaz de ouvir a qualquer momento a voz do filho que mora a centenas de quilômetros de distância, se logo após o desembarque do amigo posso saber que ele suportou bem a longa e penosa viagem, não significa nada o fato de a medicina haver conseguido reduzir extraordinariamente a mortalidade dos bebês, o perigo de infecções nas mulheres que dão à luz e prolongar consideravelmente a duração média de vida do homem civilizado? E a esses benefícios que devemos à tão vilipendiada era do avanço técnico e científico, pode-se ainda acrescentar toda uma série. Mas aqui se ergue a voz da crítica pessimista, lembrando que a maioria das satisfações segue o modelo do prazer barato, que é louvado numa certa anedota. Ele consiste em pôr fora da descoberta uma perna despida, por fora da coberta uma perna despida numa noite fria de inverno e em seguida guardá-la novamente. Não havendo estradas de ferro para vencer as distâncias, o filho jamais deixaria a cidade natal. Não seria necessário o telefone para ouvir-lhe a voz. Sem os navios transatlânticos, o amigo não empreenderia a viagem, e eu não precisaria do telégrafo para acalmar minha inquietação por ele. De que nos serve a diminuição da mortalidade infantil se justamente ela nos força a conter enormemente a procriação, de sorte que, afinal, não criamos mais filhos do que nos tempos anteriores ao domínio da higiene, mas, por outro lado, dificultamos muito a nossa vida sexual no casamento e, provavelmente, contraríamos a benéfica seleção natural, e, enfim, de que nos vale uma vida mais longa se ela for penosa, pobre em alegrias e tão plena de dores que só poderemos saudar a morte como uma redenção. Parece fora de dúvida que não nos sentimos bem em nossa atual civilização, mas é difícil julgar se,
e em que medida os homens de épocas anteriores sentiram-se mais felizes e que papel desempenharam nisso suas condições culturais. Sempre nos inclinaremos a apreender nossa história objetivamente, isto é, a nos transportar para tais condições com nossas exigências e susceptibilidades, para então examinar que ocasiões nelas veríamos para experimentar felicidade ou infelicidade. Este modo de consideração, que parece objetivo, porque abstrai das variações da sensibilidade subjetiva, é naturalmente o mais subjetivo que pode haver, ao colocar a nossa própria constituição psíquica no lugar de todas as outras que não conhecemos. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo. Por mais que nos arrepiemos ante determinadas situações, a do antigo escravo nas galés, do camponês na guerra dos 30 anos, da vítima da Sagrada Inquisição, do judeu à espera do pogrom, é para nós impossível nos sentirmos na pele dessa gente, intuir as mudanças que o torpor original, o gradual entorpecimento, a cessação de expectativas, as maneiras mais finas e mais grosseiras de narcotização provocaram na suscetibilidade para sensações de prazer e desprazer. Não vamos requerer uma fórmula que expresse tal essência em poucas palavras, antes mesmo que nossa investigação nos ensine algo. Basta-nos, então, repetir que a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela que nossos antepassados animais e que servem para dois fins: a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. Para maior clareza, vamos reunir os traços característicos da civilização, tal como se apresentam nas sociedades humanas. Nisso, não hesitaremos em nos deixar guiar pelo uso corrente da língua, ou, como também se diz, pelo sentimento da língua, confiando em que assim faremos justiça a instituições, a intuições, que ainda se furtam à expressão em palavras abstratas. O começo é fácil. Vemos como culturais todas as atividades e valores que são úteis para o ser humano, colocando a terra a seu serviço, protegendo-o da violência das forças naturais, etc. Sobre esse aspecto do que é cultural, não parece haver dúvida. Se voltarmos suficientemente atrás no tempo, os primeiros atos culturais foram o uso de instrumentos, o domínio sobre o fogo, a construção de moradias. Entre eles, sobressai o domínio do fogo, realização extraordinária e sem precedentes. Com os outros, o homem iniciou caminhos que desde então nunca deixou de seguir e cujo estímulo primordial não é difícil imaginar. Com todos os seus instrumentos, ele aperfeiçoa os seus órgãos, tanto motores como sensoriais, ou elimina os obstáculos para o desempenho deles. Os motores lhe colocam à disposição imensas energias, que, tal como seus músculos, ele pode empregar em qualquer direção. Os navios e os aviões não deixam que a água e o ar lhe impeçam a movimentação. Com os óculos, ele corrige as falhas da lente de seu olho. Com o telescópio, enxerga a enormes distâncias. Com o microscópio, supera a fronteira da visibilidade, que foram demarcadas pela estrutura de sua retina. Com a câmera fotográfica, ele criou um instrumento que guarda as fugidias impressões visuais, o que o disco de gramofone também faz
com as igualmente transitórias impressões sonoras. No fundo, os dois são materializações da sua faculdade de lembrar de sua memória. Com o auxílio do telefone, ele ouve bem longe, de distâncias que seriam tidas por inalcançáveis, até mesmo em contos de fadas. A escrita é, na origem, a linguagem do ausente, e a casa, um sucedâneo do útero materno. A primeira, e ainda provavelmente a mais ansiada moradia, na qual ele estava seguro e sentia-se bem. Não apenas parece um conto de fadas, é mesmo o cumprimento de todos os, não da maioria dos, desejos dos contos, isso que o homem, por meio de sua ciência e técnica, realizou nesta terra onde ele surgiu, primeiramente, como um fraco animal, e onde cada indivíduo de sua espécie tem que novamente entrar o Wind of Nature, não sei se é assim que fala, tá? Como uma desamparada criança de peito. Todo esse patrimônio ele pode reivindicar como aquisição cultural. Há tempos ele havia formado uma concepção ideal de onipotência e onisciência, que corporificou em seus deuses. Atribuiu-lhes tudo o que parecia inatingível para os seus desejos, ou que lhe era proibido. Pode-se, então, dizer que os deuses eram ideais culturais. Agora, ele aproximou-se bastante desse ideal, tornou-se ele próprio quase um deus. Claro que apenas na medida em que os ideais, no julgamento geral dos homens, costumam ser alcançados, não inteiramente, em alguns pontos, de modo algum, em, em outros, somente em parte. O ser humano tornou-se, por assim dizer, uma espécie de Deus protético, realmente admirável quando coloca todos os seus órgãos auxiliares, mas estes não cresceram com ele e ocasionalmente lhe dão ainda muito trabalho. Ele tem o direito de consolar-se, porém, com o fato de que essa evolução não terminará justamente no ano da graça de 1930. Épocas futuras trarão novos, inimagináveis progressos nesse âmbito da cultura, aumentarão mais ainda a semelhança com Deus. Mas não devemos esquecer, no interesse de nossa investigação, que o homem de hoje não se sente feliz com essa sentença. Posso continuar? Posso continuar? Interessante essa parte, viu? Pode continuar Tá, por então mim. O vou que continuar vocês aqui. acham? Vamos lá. Portanto, reconhecemos o alto nível cultural de um país quando vemos que nele se cultiva e adequadamente se providencia tudo o que serve para a exploração da terra, pelo homem e para a proteção dele, frente às forças da natureza. Em suma, tudo o que lhe é proveitoso. Em tal país, os rios que ameaçam inundar as terras têm seus cursos regulados, e suas águas são conduzidas por canais até os lugares que delas necessitam. O solo é cuidadosamente trabalhado e plantado com a vegetação que lhe for apropriada. Os tesouros minerais das profundezas são extraídos com diligência e usados na fabricação dos instrumentos e aparelhos necessitados. Os meios de transporte são abundantes, rápidos e confiáveis. Os animais selvagens e perigosos se encontram exterminados e prospera a criação daqueles domesticados. Mas nós requeremos ainda outras coisas da civilização, e é digno de nota que esperemos vê-las realizadas nos mesmos países.
Como se estivéssemos negando a exigência feita em primeiro lugar, saudamos também como civilizado o fato de as pessoas se preocuparem com coisas que absolutamente não são úteis, que antes parecem inúteis. Por exemplo, quando numa cidade os parques necessários como áreas de lazer e reservatórios de ar possuem também canteiros de flores, ou quando as janelas das casas são adornadas com vasos de flores. Logo notamos que a coisa inútil que esperamos ver apreciada na civilização é a beleza. Exigimos que o homem civilizado venere a beleza, onde quer que ela lhe surja na natureza, e que a produza em objetos, na medida em que for capaz de fazê-lo. Isso está longe de esgotar o que reivindicamos na civilização. Requeremos ainda ver sinais de limpeza e ordem. Não achamos que tivesse alto nível de civilização uma cidade inglesa do tempo de Shakespeare, quando lemos que diante da casa de seu pai, em Stratford, havia um monte de esterco. Nós nos indignamos e taxamos de bárbaro, que é o contrário de civilizado, quando vemos sujos de papéis os caminhos do bosque de Viena. A sujeira de qualquer tipo nos parece inconciliável com a civilização. Estendemos para o corpo humano a exigência de limpeza. Ouvimos espantados que a pessoa do Roi Soleil, que é o rei Luís XIV, né, exalava um cheiro péssimo e balançamos a cabeça quando na Isola Bela mostram-nos a pequenina bacia que Napoleão usava na toilette matinal. Aqui é a ilha, né, que ele ficava, acho que na Itália. Não nos surpreendemos se alguém coloca o uso do sabão como medida direta do grau de civilização. O mesmo sucede com a ordem, que, tal como a limpeza, está ligada inteiramente à obra humana. Mas enquanto não podemos esperar que predomine a limpeza na natureza, a ordem, pelo contrário, nos copiamos dela. A observação das grandes regularidades astronômicas deu ao ser humano não apenas um modelo, mas os primeiros pontos de partida para a introdução da ordem na sua vida. A ordem é uma espécie de compulsão de repetição, que, uma vez estabelecida, resolve quando, onde e como algo deve ser feito, de modo a evitar oscilações e hesitações em cada caso idêntico. O benefício da ordem é inegável. Ela permite ao ser humano o melhor aproveitamento de espaço e tempo, enquanto poupa suas energias psíquicas. Seria justo esperar que se impusesse a atividade humana desde o princípio, sem dificuldades. E é de espantar que isto não aconteça, que as pessoas manifestem um pendor natural à negligência, irregularidade e frouxidão no trabalho, e a duras penas tenham de ser educadas na imitação dos modelos celestes. Beleza, limpeza e ordem ocupam claramente um lugar especial entre as exigências culturais. Ninguém dirá que elas são importantes para a vida, como o domínio das forças naturais e outros fatores que ainda veremos, mas ninguém as porá em segundo plano, como coisas acessórias. O fato de a civilização não considerar apenas o que é útil já se mostra no exemplo da beleza, que não desejamos ver excluída dos interesses da civilização. A vantagem da ordem é evidente. Quanto à limpeza, devemos considerar que é também requerida pela higiene, e podemos conjecturar que esse nexo
não era inteiramente desconhecido antes da época de prevenção científica das doenças. Mas a utilidade não explica de todo esse empenho, algo mais tem de estar em jogo. Entretanto, nenhum traço nos parece caracterizar melhor a civilização do que a estima e o cultivo das atividades psíquicas mais elevadas, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do papel dominante que é reservado às ideias na vida das pessoas. Entre essas ideias se destacam os sistemas religiosos, cujo intrincado edifício procurei elucidar em outra obra. Ao lado deles, as especulações filosóficas e, por fim, o que se pode chamar de construções ideais dos homens. Suas concepções de uma possível perfeição dos indivíduos particulares, do povo, de toda a humanidade, e as exigências que colocam a partir dessas concepções. O fato de essas criações não serem independentes umas das outras, mas bastante entremeadas, dificulta fazer uma exposição e também averiguar sua derivação psicológica. Se admitirmos de maneira bem geral que o móvel de toda atividade humana é o empenho visando as duas metas confluentes, utilidade e obtenção de prazer, temos que aceitar isso como válido também para as manifestações culturais aqui mencionadas. Embora seja facilmente visível apenas na atividade científica e artística. Não se pode duvidar, contudo, que também as outras correspondem a fortes necessidades dos homens, talvez aquelas desenvolvidas apenas numa minoria. Tampouco é lícito nos deixarmos enganar por julgamentos de valor sobre qualquer destes sistemas religiosos e filosóficos ou desses ideais, quer sejam vistos como a realização maior do espírito humano, quer sejam deplorados como equívocos. É mister reconhecer que sua existência, em especial seu predomínio, indica um elevado grau de civilização. Acho que eu vou até o final, tudo bem? Nós já estamos na 31. Resta-nos apreciar o último dos traços característicos da civilização, que certamente não é dos menos importantes, o modo como são reguladas as relações dos homens entre si, as relações sociais que dizem respeito ao indivíduo enquanto vizinho, enquanto colaborador, como objeto sexual de um outro, como membro de uma família e de um Estado. Aqui se torna bem difícil manter-se livre de determinadas exigências ideais e apreender o que é mesmo cultural. Talvez possamos começar afirmando que o elemento cultural se apresentaria com a primeira tentativa de regular essas relações. Não havendo essa tentativa, tais relações estariam sujeitas à arbitrariedade do indivíduo, isto é, aquele fisicamente mais forte as determinaria conforme seus interesses e instintos. Nada mudaria caso esse mais forte encontrasse alguém ainda mais forte. A vida humana em comum se torna possível apenas quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, o poder dessa comunidade se estabelece como direito, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. Tal substituição do poder do indivíduo pelo da comunidade é o passo cultural decisivo. Sua essência está em que os membros da comunidade se limitam quanto às possibilidades de gratificação, ao passo que o indivíduo não conhecia tal limite.
Portanto, a exigência cultural seguinte é a da justiça, isto é, a garantia de que a ordem legal que uma vez se colocou não será violada em prol de um indivíduo. Não é julgado aqui o valor ético desse direito. O curso posterior da evolução cultural tende a tornar esse direito não mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, casta, camada da população ou tribo, que novamente age como um indivíduo violento face a outros grupos, talvez mais numerosos desse tipo. O resultado final deve ser um direito para o qual todos, ao menos todos os capazes de viver em comunidade, contribuem com o sacrifício de seus instintos e que não permite, de novo com a mesma exceção, que ninguém se torne vítima da força bruta. A liberdade individual não é um bem cultural. Ela era maior antes de qualquer civilização, mas geralmente era sem valor, porque o indivíduo mal tinha condição de defendê-la. Graças à evolução cultural, ela experimenta restrições e a justiça pede que ninguém escape a elas. Aquilo que numa comunidade humana se faz sentir como impulso à liberdade pode ser revolta contra a injustiça presente, e assim torna-se propício a uma maior evolução cultural, permanecendo compatível com a civilização. Mas também pode vir dos restos da personalidade original, não domada pela civilização, e desse modo tornar-se fundamento da hostilidade à civilização. O impulso à liberdade se dirige, portanto, contra determinadas formas e reivindicações da civilização, ou contra ela simplesmente. É pouco provável que, mediante alguma influência, possamos levar o homem a transformar sua natureza na de uma termite. Ele sempre defenderá a sua exigência de liberdade individual contra a vontade do grupo. Boa parte da peleja da humanidade se concentra em torno da tarefa de achar um equilíbrio adequado, isto é, que traga felicidade entre tais exigências individuais e aquelas do grupo, culturais. É um dos problemas que concernem ao seu próprio destino, a questão de se este equilíbrio é alcançável mediante uma determinada configuração cultural, ou se o conflito é insolúvel. Ao deixar a visão comum nos indicar os traços na vida do ser humano que devem ser designados como culturais, tivemos uma impressão nítida do quadro geral da civilização. Embora até o momento não tenhamos aprendido nada que não seja do conhecimento geral. Nisso nos guardamos de apoiar o preconceito que diz que civilização equivaleria a aperfeiçoamento. Seria o caminho traçado para o homem chegar à perfeição. Agora, se nos apresenta uma concepção que talvez nos oriente de outro modo, a evolução cultural nos surge como um processo peculiar que se desenrola na humanidade, no qual muita coisa quer nos parecer familiar. Podemos caracterizar este processo pelas mudanças que ele efetua nas conhecidas disposições instintuais humanas, cuja satisfação é, afinal, a tarefa econômica de nossa vida. Alguns desses instintos são absorvidos de maneira tal que, em seu lugar, aparece o que no indivíduo descrevemos como traço de caráter. O mais notável exemplo desse fato achamos no erotismo anal da criança. Seu interesse original na função excretora, nos órgãos e produtos dela, transforma-se durante o crescimento no grupo
no grupo de características que conhecemos como parcimônia, sentido da ordem e limpeza, que valiosas e bem-vindas em si, podem exacerbar-se até adquirir um marcante predomínio e resultar no que chamamos caráter anal. Como isto sucede, não sabemos, mas não há dúvidas quanto à justeza dessa compreensão. Ora, vimos que ordem e limpeza são exigências essenciais da civilização, embora sua necessidade para a vida não salte aos olhos, e tampouco sua adequação como fonte de prazer. Neste ponto, a semelhança entre o processo de civilização e o desenvolvimento libidinal do indivíduo tinha que fazer-se evidente para nós. Outros instintos são levados a deslocar, a situar em outras vias as condições de sua satisfação, o que na maioria dos casos coincide com a nossa familiar sublimação das metas instintuais, e em outros se diferencia dela. A sublimação do instinto é um traço bastante saliente da evolução cultural. Ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas tenham um papel tão significativo na vida civilizada. Cedendo à primeira impressão, seríamos tentados a dizer que a sublimação é o destino imposto ao instinto pela civilização. É melhor refletirmos mais sobre isso, porém. Em terceiro lugar, enfim, e isso parece ser o mais importante, é impossível não ver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia instintual, o quanto ela pressupõe justamente a não satisfação, que a supressão, repressão ou o que mais, de instintos poderosos. Essa frustração cultural domina o largo âmbito dos vínculos sociais entre os homens. Já sabemos que é a causa da hostilidade que todas as culturas têm que combater. Ela também colocará sérias exigências ao nosso trabalho científico. Aí teremos muito que esclarecer. Não é fácil compreender como se torna possível privar um instinto de satisfação. É algo que tem seus perigos, se não for compensado economicamente. Pode-se esperar graves distúrbios. Porém, se quisermos saber que valor pode reivindicar nossa concepção do desenvolvimento cultural como um processo peculiar, comparável à maturação normal do indivíduo, teremos que atacar um outro problema, perguntando-nos acerca das influências a que esta evolução cultural deve sua origem, como nasceu e o que determinou seu curso. No fim eu fui. E aí, gente? Alguém quer falar? Eu fiz algumas anotações aqui. Drico. Vou voltar lá no começo, tá? Aí a gente vai explanando. Vinte e sete, 26. Eu falei muito rápido? Tá fechado. Não, Lia, perfeita. Ai, obrigada. Gente, eu fiz algumas observações, né, conforme eu já tinha lido nessa parte, né, que aqui ele está falando sobre a civilização versus a parte do instinto, né, do ser humano, né, e como é importante a civilização, né, que para ordenar os nossos instintos, que seria impossível viver em sociedade se cada um fizesse o que quer. Então, para isso precisa de ordem, precisa
não é o mais forte, né? Como lá no fim está falando, não é o mais forte que vai ganhar tudo, porque senão sempre tem um que é mais forte, né? Eu também anotei algumas coisas como para pensar, né? Quanto maior a tecnologia, né? Ele está falando aqui o texto é de 1930, né? Maior o desconforto psíquico ou menor. É como se a civilização, será que vem ajudar ou não? E quanto a gente tem que fazer escolhas, né? Então, tá, se a gente quer segurança, né? Assim como ele colocou lá, que uma casa, né, denota a nossa segurança, como se fosse o útero da mãe, né? Ele fez até essa comparação, né? A gente tem que abdicar de viver em qualquer lugar. Então, aqui a pergunta: quanto mais tecnologia, como que em relação ao desconforto psíquico, o que que vocês acham? A maior tecnologia, a menor desconforto? Ou não? Drico? Lá, vamos lá. Nossa, eu tô pensando um milhão de coisas aqui junto, né? É que Que a gente texto pode rico. fazer para o dia de hoje, né? Se a Sim. tecnologia ela é tão útil, ela é inegável, mas também traz o que junto, né? Essa tecnologia. Nesse texto, Lia, eu vou pegar a linha do Freud aí, né? Nesse Tá. texto, ele fala tanto dos primitivos, né, os bárbaros, quanto os civilizados, e ele traz os pontos dos dois lados, né? A vantagem daquela civilização que não era neurotizante, porque não tinha as regras sociais, então eles eram livres, eles conviviam perto, então não haviam freios sociais. Aí Uhum. depois ele discorre as vantagens da tecnologia, das modernidades, mas o quanto que teve que se atribuir regras sociais, né, de limpeza, de ordem, de civilidade, para que Uhum. não houvesse o domínio do mais forte fisicamente, mas sim de um grupo que se torna forte, né? Então Sim, abre-se mão um pouco da individualidade para conseguir conviver em sociedade. E aí vai trazer as fontes de sofrimento, né? sim. A tradicional, que aí vai ter em qualquer, vai ser no bárbaro ou civilizado, que é Uhum. sofrimento no corpo, né? Doença, limitação física, as dores. E depois vem aquelas que é mais características do aspecto civilizatório, né? Que é a do mundo externo, que tem ali a violência, os acidentes, as crises financeiras, Sim, ou seja, a imprevisibilidade do externo, né? E sim. a terceira fonte que ele traz são as relações humanas, os vínculos, né? E aí, quando você tem a sociedade aí civilizada, os vínculos vão ser diferentes ali do que é na época dos bárbaros, ou seja, vai trazer ali fonte de sofrimento, tanto num aspecto como em outro, né? Então, ele faz uma análise cultural do ônus e do bônus, né? E o Sim, papel do mecanismo da sublimação para destinar esse impulso, esse instinto do sujeito em prol da sociedade, no aspecto cultural, no aspecto científico, produções ideológicas de pesquisa, né? Ou sim. seja, canalizar essa energia de alguma forma. Não dá para pegar o tacape e dar na cabeça da outra pessoa, né? Quando é frustrado. É. Mas a gente ainda vê isso nos dias de hoje, né? Que apesar de tanta tecnologia, mesmo assim, alguns indivíduos, a gente está vendo o tempo todo, né, nas notícias, tantos indivíduos fazendo coisas apesar da ordem, da lei, né? Como é interessante. Então, imagina a gente pensar, imagina se amanhã não tivesse mais internet, o que que a gente ia fazer? Quantas pessoas estariam, né? Então, a gente automatiza tanto também e traz uma tecnologia para facilitar, mas a gente acaba dependente dela também. Sim. Enquanto,
Pode falar. Inclusive, gente, boa noite. Boa noite, Dri. Eu tô meio rouca aqui, vamos ver. Uma das intenções, acho que desse texto é desmontar algumas ilusões que que a civilização apresenta, né? E quando você fala de tecnologia, uma delas é essa ideia da ilusão de que o progresso técnico vai salvar o sujeito, a humanidade, né? Só que ele fala o tempo todo de que não existe uma civilização sem renúncia e nem renúncia sem mal-estar. Então não vai ser a evolução, o progresso da tecnologia, a, com certeza o passar dos anos que ele fala, né? Que lá na frente, com certeza, isso estaria muito mais avançado. Ele já tinha uma noção, né, de como é que seria daqui 20, 30 anos, 40, 50, 100 anos, né? E ele coloca que o mal-estar da civilização não é um defeito da modernidade, mas é o custo de qualquer civilização. Então, Sim, não é mais progresso que vai, na verdade, mudar a civilização, mudar a constituição da sociedade. E aí ele faz o tempo todo uma tentativa de desiludir essa fantasia, né? Que mais progresso e mais ordem, ou mais tecnologia, ou mais controle é que vai produzir felicidade, mais uhum, felicidade, né? sim, E ele fala sempre do sofrimento psíquico do indivíduo estar atrelado justamente a essa condição estrutural de uma vida em sociedade. A própria vida em sociedade, ela funciona como um superego, né? A civilização, ela vai fazer o freio do superego, tá sempre ali, é, impondo que o prazer, o desejo, né? Ele seja controlado. Então, o máximo que uma cultura pode oferecer não é felicidade, mas é mitigação do sofrimento. E aí vem, através da arte, da religião, da própria sublimação, canais simbólicos para essa mitigação do sofrimento. sim, Ou até alguma proteção contra uma violência mais bruta da sociedade em si. Então, ele desmistifica essa ideia de que o avançar do progresso, o avançar da tecnologia, ela seria uma salvação, né? exatamente. Na minha maneira de pensar, também é assim, a tecnologia e o progresso depende muito também de como aquela civilização, no caso, aquele país ou aquela comunidade usem isso, né? De qual maneira nós estamos usando, né? Então, para o bem ou para o mal. Então, a gente sabe que sempre vai ter uma descoberta a mais, ela pode ser utilizada para coisas. Então, isso vem, quase que é como você falou, é do ser humano, independente da civilização, independente se a gente voltasse atrás, existiria isso, né? Mas acho que mesmo nos povos antigos, aqui ele não falou muito, né? Sobre isso, né? Ele não discorreu tanto, né? Ele chamou de bárbaros, né? Mas existia também em algumas sociedades mais antigas uma certa hierarquia. Sempre foi preciso, e até entre os animais também existe uma certa hierarquia, né? Mas assim, quando a Uhum. gente fala de ser humano, né, a gente tem a ideia fantasiosa de que, nossa, quando eu tiver tal coisa vai ser perfeito, sei lá, quando a gente se teletransportar, né? Então, quando tem o navio, só que o navio é uma coisa boa e uma coisa ruim, porque leva as pessoas para longe da gente. Aí você tem que ligar, né? Então, mesmo assim, mesmo com o telefone, quanto sofrimento a gente passa hoje quando tem o celular e não tem sinal naquele local,
A gente tem a tecnologia, porém ela não funcionando nos causa mais angústia. Alguém já passou por isso? Você tentar ligar para uma pessoa, para o filho, para o amigo, não sei, e daí a gente não conseguir falar. Aí parece que causa mais angústia, porque você tem a Isso mostra o fantasia de quão vinculado à neurose nós estamos, não é? Tá vendo? A tecnologia está aí, está à disposição, mas quando ela falha, aquilo angustia, né? mais ainda, né? Então, a falha está a neurose é essa falha individual, né? Então, independente do progresso, da maior tecnologia, a neurose ela sempre vai estar presente, porque o sujeito ele não vai poder suportar nunca, jamais, a medida de uma renúncia que a civilização exija. Ele Uhum. não pode, ao mesmo tempo, também abrir mão do laço social. Então, o problema é na neurose, né? Não importa se passa 3, 4, 5 civilizações, né? Em termos de Uhum. progresso, a neurose sempre está ali, porque ele está sempre sofrendo, ou porque ele obedece, ou ele sofre porque ele deseja desobedecer. É o que nós vemos no consultório, na clínica, né? Procurando Exatamente. resposta, né? Então, nós estamos o tempo todo procurando, o que que eu faço? Me dá uma fórmula. E aqui é justamente isso. Você pode ter, poderia existir a cura para o câncer, por exemplo. Mas será que isso Uhum. resolveria tudo, todos os problemas, né? Então, é Não, mais. não resolveria todos os problemas, porque ainda assim a neurose ela sempre vai se manifestar de alguma forma em algum lugar, né? Porque o ser humano sempre ainda estará se sentindo desprovido de gozo completo, né? Da- dos prazeres não realizados, né? Então, Sim, a neurose, ela vai estar presente, ainda que situações absurdas, difíceis, tenham em algum momento uma grande solução, uma grande resolução. E aí sempre vai encontrar mais ansiedade, mais vazio, mais culpa, mais exaustão psíquica. O eu sofrimento acho. acaba não diminuindo nada em termos das melhorias externas, do progresso, enfim. Que a A raiz gente ainda é fica. pulsional, ela ainda é simbólica, ela não é Exatamente. material, né? A gente coloca sempre quando eu tiver tal coisa, quando eu casar, aí você casa, aí quando eu tiver filho, aí você fica naquele. Sempre há uma coisa a mais, além. Aí chega uma hora a gente se depara com o quê? O nosso próprio corpo ele tem uma limitação, né? Nossa vida. Então, isso é. E tanta gente procurando, por exemplo, por uma solução para viver eternamente aqui, né? Então, é bem interessante, assim, como esse texto abordou, que de 1930 abordou coisas que a gente traz para os dias de hoje, da mesma maneira, é tão atual e tão antigo, né? Então, já é da civilização desde que ela foi criada. Interessante, né? Ele comenta que a lei ela não vem para organizar, que ela vem para produzir desejo, né? Então, mesmo a Bíblia, né, quando ela diz não matarás, não roubarás, não adulterarás e tudo que entra como lei, a lei de Moisés e tudo mais, né? Quando a gente pensa o não pode, é aí que a gente deseja exatamente aquilo que não pode, né? E ele comenta que é via linguagem que se instala a lei. É via linguagem que vem para barrar o gozo pleno, via linguagem que a gente sente a falta por causa do não. Não pode. A lei está aí justamente para castrar, né? E inevitavelmente faz nascer o desejo. Então, sem lei, em qualquer civilização, não vai ter sujeito. E com lei, haverá sempre um desejo não realizado. Portanto, sempre vai ter um mal-estar. Toda É, civilização vai passar é por o isso. que a pergunta, né? Por que que é tão difícil ser feliz? Não é a falta, então, da modernidade, né? Exato. É uma coisa que está dentro de nós, já é um desejo que nunca será
completo, né? Nunca será satisfeito. É bem muito interessante. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. E o pessoal aí, ninguém vai dar um pitaco, fazer um comentário, participar de alguma maneira? Ele trouxe aqui no texto uma coisa interessante, né? Que ele fez algumas alusões, por exemplo, eu tive que buscar também, porque ele falou sobre o Luís XIV, o rei Luís XIV, o rei Sol, e aí ele fala que ele fedia muito. Então, naquela época, e imaginem hoje a gente sem sabonete, sem um perfume, e a gente já se sente infeliz com os perfumes que a gente tem. Imagina sem eles. Imagina sem, né, uma rede de esgoto, como seria. Teve uma hora que ele fez uma alusão ali que tinha um local que na frente tinha esterco. E às vezes a gente se incomoda por tão pouco, né? Pois é. Eu Eu também tava, queria ah, destacar ah, o aspecto, né? Ele cita dessas atividades psíquicas mais elevadas, nessa tentativa de regular essa civilização, ele traz as ideias sobre a religião, né? sim. Para regular as relações sociais, as relações entre os homens. Então, já traz o aspecto da religião como um aspecto de organização. Como o superego, inclusive, né, Drico? Porque é Sim. através da religião que se impõe o não faça, não peque, né? Não adultere, não não roube, não deseje o que é do outro. Então, a religião ela faz esse papel, né, do superego, da castradora. Esse simbólico, né, do pressuposto da organização e não sujeira, como um simbólico, né, que parece inconciliável com a civilização. Então, esse simbólico ele fica no superego, né? A sujeira da física mesmo, né? O uso do sabão, ele vai para esse simbólico da sujeira moral também, ficando inconciliável com o aspecto civilizatório. Aí vai para o simbólico da religião que não permite essa sujeira moral no indivíduo. É Uhum. interessante. Tem uma E um coisa, último, pode falar, pode, perdão. não, fala, continua, depois eu falo. Eu ia destacar uma última questão aqui, que ele Uhum, já comentava isso lá e para nossa clínica é importantíssimo, né? A humanidade se concentra em torno da tarefa de achar um equilíbrio adequado, né? O quanto que o sujeito está perdendo a humanidade dele devido ao desequilíbrio. E o desequilíbrio não é de ordem tecnológica, estrutural, material, é um desequilíbrio de ordem moral, é um desequilíbrio de ordem dos afetos, desconexão, né, humana, e tentar balancear as exigências do meio com as exigências de si, né? Algo tão atual que ele já fala aí no livro e é tão atual hoje em dia, o desafio continua o mesmo. tem uma coisa muito interessante que quando eu estou dando aula, por exemplo, para a área da saúde, né, técnicos de enfermagem, que eu cito isso. Não adianta, muitas vezes, é muito interessante isso. Está na Constituição, né, que a saúde é um direito de todos e tal, tal, tal. Mas as pessoas, é muito interessante, a gente vê perto de nós mesmo, né? Você vai ao médico, digamos que você tenha condições de ir ao médico, você é atendido, o médico passa uma medicação, você vai lá no postinho, pega o medicamento. Então, é uma regra, uma civilização, né, ter o médico disponível, ter a medicação, tecnologia. Só que se a pessoa não tomar a medicação, nada disso adiantou. E aí você vai perguntar, mas por que que não tomou a medicação? Aí o ato falho, talvez esqueci. Será que é realmente o esquecimento? Então, olha como
Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com a civilização, o ser humano consegue, né, burlar isso, a própria felicidade, que seria o quê? O corpo estar saudável, né? Então, porque tem pessoas que falam, ai, se eu tivesse, ai, saúde, e nem isso, né? Às vezes ele consegue. Faz sentido, gente, para vocês trazer essa parte? Que não adianta ter toda a estrutura e a pessoa não usufruir daquilo de maneira correta, né? Então, já é da ordem psíquica mesmo, né? Nossa. Bom, Quem mais que bom, está aí que gostaria de falar? bem, muito esclarecedor o texto, muito instigador, muito provocador, muito atual. Muito atual. Para mim, trouxe, conforme eu fui lendo, né? Muito assim, autorreflexão nesse sentido. O quanto a gente quer mais e mesmo assim não é feliz, né? Sempre tem aquela fantasia de felicidade que, nossa, que não vai ter. Então é bem interessante, bem esclarecedor. A gente pode perceber também o quanto que as fontes de sofrimento, por mais que houve um progresso civilizatório, o quanto que elas se amplificaram, né? Então ele cita, por exemplo, primeira do corpo. Olha a quantidade de doenças que se amplificaram. As questões do mundo externo, né? Olha como que as pessoas estão trabalhando cada vez mais e estão sempre em crise financeira, violência, né? E o terceiro aspecto, a parte dos vínculos e relações humanas. Ou seja, é aquela questão, parece que a sociedade, na realidade, ela evoluiu, porque as fontes de sofrimento, elas se amplificaram muito, né? Sim. Uhum. E a Mas, gente pode falar, Jane, desculpa. então, por exemplo, a civilização ela ajuda a conter esses sofrimentos, concorda? Civilização vai ajudar. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma das principais fontes, não é? De tudo isso, deles, dos Exatamente. sofrimentos. Então, é uma incoerência, é uma coisa meio contraditória, né? É do próprio ser humano, Você né? pensar, se Falando. pensar é bem, bem contraditório. Porque a gente era feliz também, antes do celular. Eu lembro, gente, é do meu tempo. Quando não tinha celular, tinha que ir no orelhão, e a gente vivia da mesma maneira. Hoje a gente vive mais angustiado, como eu falei, né? Por conta do celular, você fica toda hora pegando. E a gente está trazendo isso para as crianças, né? Eu Apesar, compartilhei lá no meu perfil um vídeo de um bebê no chão, não sei se vocês viram, é, que a mãe colocou um tapete no chão Ah, e sim. o bebê, né? E daí o é, bebê estava ali, todo entretido. Quando ligou a tela da televisão, o bebê desligou. Aham. Então, veja como a tecnologia, né, que era para ser uma coisa boa, mal utilizada, ela vai trazer muito sofrimento. e agora existe uma lei, né, estadual e federal. Nas escolas está proibido o uso, entendeu? Inclusive, nós estamos levando isso muito a sério, porque você estava dando, os professores reclamavam disso, né? Na sala de aula, você estava dando aula, de repente, quando você olhava, tinha 10 jogando, eles estavam todos em rede, e o professor falando feito, sabe? Então, começou a dar muito problema isso aí veio essa lei estadual, federal e depois a estadual em cima. Então, não tem mais, a nossa escola não está podendo. Professor, se quiser usar, tem que usar escondido na sala de aula, porque a gente tem que dar exemplo também, né? Mas, por outro lado, complica, porque nós temos um aviso o dia inteiro a respeito de coisas que estão acontecendo na escola, então você Olha não lá. sabe o que você faz, você esconde, não, complicado. Gera o quê? Um sofrimento, né? Gera uma angústia. Então, cai outra vez naquela coisa bem. A gente não sabe para que lado correr, né? Gente, veio uma questão para mim, na época da pandemia, por exemplo, quando fechou tudo, que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? A gente via pelas notícias, né? Que depois não sei o que era verdade, o que não era.
E as crianças foram, crianças e pais, né, foram obrigadas a ficar 4 horas sentados na frente da tela. E agora, depois de alguns anos, nós estamos obrigando essas crianças a, né, os adolescentes, tudo, a o quê? Voltar ao que era antes. Como, então, isso está gerando um sofrimento também nas pessoas, né? Então, veja como a nossa sociedade a gente coloca todo o nossa confiança, né, que tem alguém, né, que fale, olha, todo mundo precisa ir para casa, porque senão vai todo mundo morrer. E coloca as crianças indiscriminadamente, foi, né, por 2 anos. Não sei o caso de vocês, mas eu atendo pessoas que passaram por essa fase e não conseguem sair, não conseguem sair de casa, não sabem nem como conversar. Uhum. Pessoal, eu queria acrescentar aqui também, estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né? Esse aspecto da felicidade foi uma tônica também desse capítulo que a gente leu hoje. Uhum. Ele vai falar muito da parte do sofrimento, né? E aí, e o que que seria felicidade para uns e para outros, né? Freud, ele vai falar muito da parte do papel do trabalho, né? Ele diz lá, por exemplo, lá tem uma frase dele que é assim: não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer tipo de conforto. A imaginação criadora e o trabalho, para mim, andam de mão dadas e não retiro prazer de nenhuma outra coisa. Ou seja, Freud já dizia aí para que ele veio, né? Escreve, não parava de escrever livros, não parava de pesquisar, não parava de atender. E nessa linha do trabalho, o Khalil Gibran também traz uma frase que é: o trabalho é o amor tornado visível. Ou seja, outro que amava trabalho, né? Agora, se a gente pensar agora, o Viktor Frankl, ele vai falar muito do propósito, do sentido da vida, né? Então, aí a gente foge um pouquinho do contexto, das questões físicas, né? E a gente vai, por exemplo, um sobrevivente de campos de concentração. Aí ele já vai pensar no outro nível. Olha, eu já penso em busca, sentido e propósito, né? Então, por que que eu quis tecer esse comentário, né? Porque a gente vai perceber que para cada sujeito que a gente atende, né, a gente vai ter a subjetividade, né? O que que afere sofrimento para um pode ser inspiração para outro. Então, ao mesmo tempo que, e talvez a gente está nesse grupo, né? A gente está no grupo que, apesar de olhar para o aparente causa aí fora, de fonte de sofrimento, a gente está no papel dos despertos, né? A gente está fazendo parte da solução, a gente está procurando ajudar essas pessoas. A gente tem tentado manter a nossa sanidade, principalmente com esse trabalho que a gente está fazendo nesse momento. Então, a gente está na nossa pulsão de vida, cultivando ela aqui, né? E independente dessas fontes de sofrimento, a gente tem lidado, né? E não sucumbido com elas, como grande parte aí da sociedade está acontecendo nesse momento, e intensificando, né? Então, você toma consciência disso, né? Tudo é consciência, na verdade, né? É conscientização de tudo isso que vem a nosso favor, né? Nos ajudar. Uhum. Exato. A gente foca a nossa energia na transformação, primeiro de nós, né? Que senão a gente não vai conseguir guiar o outro cego, né? Se for outro cego junto. E a gente se potencializa enquanto grupo, né? Que é o que trouxe também o nosso texto de hoje, né? Que a Lia leu. A gente é mais forte em grupo, né? A Sim. gente abre mão de algumas questões muito particulares para pensar no coletivo, né? E, e a gente está nessa busca juntos, né? Cada vez mais a gente vai tentando se fortalecer, buscando nossos semelhantes em sentido, propósito, e vamos junto aí, agregando, convidando novas pessoas para esse projeto lindo. E quanto mais a gente se potencializar, mais a gente tem força em grupo. Falando assim na questão da psicanálise mesmo, trouxe para mim, é como se tirasse um véu, né, da minha frente. É uma coisa muito interessante. Tipo, aí você começa a estudar, aí você começa a fazer análise, você começa a
olhar as pessoas de uma maneira diferente, até a gente, mas às vezes a gente cai, né? Depois eu falo com a minha analista, né? Mas às vezes a gente cai nas nossas próprias, mesmo sabendo, e isso é muito interessante, né? Quando a gente atende pessoas que têm o conhecimento, mesmo assim, a gente ainda cai em algumas armadilhas nossas da infância, de, de frustração, de abandono, e assim vai. Imagine quem não tem acesso ao conhecimento. Se nós que estudamos, para mim, o tempo todo, eu me pego, às vezes, falando, nossa, por que eu fiz isso, né? Porque eu falei isso. Então, assim, é muito complicado. E daí você vê as pessoas, é como se você quisesse ajudar, mas a pessoa tem que querer também se ajudar, né? Sim, é isso aí. Uma última frase aqui que eu vi do Viktor Frankl nas minhas anotações é assim: quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido profundo de significado, ela se distrai com prazer. Ela se distrai só buscando uma vida de prazer, uma vida hedonista, né? Uhum. É É isso. isso. Muito Muito bom. Por hoje é só, pessoal? obrigada, Tri, por oferecer para a gente essa via, né, de estudo, porque é assim, quando a gente se compromete, daí a gente tem que ir lá e tem que estudar. É, hã? Olha como são as coisas, a gente se compromete, acho que isso é muito importante também, como demonstração nossa mesmo, né? A gente vai lá e se compromete a estar aqui fazendo esse trabalho, né, como o Adriano falou, e é muito bom, Uhum. É isso, nos coloca em ação, né? Nos faz refletir e vamos dessa forma nos aperfeiçoando cada vez melhor para a clínica, né? com certeza. É Nos isso, vemos então. então daqui 15 dias, continuando agora a partir do item 4. Sim, Tá Lia. bom. É, é que aqui não é o grupo, né? Mas que semana que vem é carnaval, né? Acho que só a Milena que está aqui, a Jane também. E daí Uhum. nós vamos passar a próxima aula, tem que avisar lá no grupo. Sim, Ah, eu tinha pensado nisso, inclusive. uhum. Pulamos, né, a semana do carnaval para ter aula na outra, né? Isso. Certíssimo. Deixa eu só falar uma coisinha, eu não estou recebendo os capítulos. Aonde que está chegando isso? Os No capítulos grupo, que. no Ah, grupo então eu não estou mesmo, nesse do grupo. psicanálise continuada. Será que você não está lá? Sei, eu estou na psicanálise continuada, mas eu não. Os capítulos, você quer dizer as aulas que a gente já É, deu? a gente não tem que dar uma estudada antes? Eu, re- eu, Não, eu recebi essas aulas da psicologia, da psicanálise continuada, mas essas do Freud, desse estudo, os capítulos que nós vamos ter que nos preparar para discutirmos, eu não tenho recebido. ah, é porque assim, a gente passou já uma vez só o PDF para vocês terem ele Ah, inteiro. mas E aonde está isso? aí, Nesse grupo no da grupo do psicanálise clube tem. continuada? No Não, no clube, Clube? clube, nesse grupo Clube de Leitura, é onde tem o PDF do Mal-Estar na Civilização, que a gente está Sim. seguindo, né? Nós passamos ali. E aí, por exemplo, hoje nós terminamos o item 3. O próximo encontro nós vamos para o item 4. Então é só ir seguindo a nossa sequência. Eu não estou no clube, a eu não estou Jane no não está no clube. grupo. É Ah, você isso tem que está como acontecendo. adicioná-la, Lia? É isso que eu estou Eu acho que percebendo. Deixa Eu eu estou ver. com Deixa eu ver se o Rodrigo, meu você que está como WhatsApp aqui tá administrador. ligado ainda. Peraí. Que hoje eu tive o maior problema com esse WhatsApp. Meu Deus. Eu vou parar de gravar, tá bom? A Tá. gente continua aqui. A Jane,